Iniciando a nossa aula de hoje, a gente vai tratar de defeitos do negócio jurídico. Na aula passada, a gente falou de classificação do negócio jurídico. Então, hoje a gente começa a tratar dos defeitos do negócio jurídico. Então, em relação aos defeitos ou vícios do negócio jurídico, né, então a gente vai ter no Código Civil algumas disposições que tratam sobre situações em que o negócio jurídico pode ter sido realizado, a parte pode ter declarado a sua vontade no sentido de aceitar, de concordar com o negócio jurídico, mas no momento posterior ele descobre, ou então ele se desvencilha daquilo que impedia dele consentir de forma legítima, de forma espontânea, sem nenhuma forma de manipulação, sem nenhum erro. Quer dizer, ele acaba percebendo, muitas vezes, no momento posterior à realização do negócio jurídico, que se ele soubesse da verdade dos fatos, se ele não tivesse sido pressionado, se não tivesse um fato exterior que modificava ou modificou o entendimento dele sobre aquele negócio, se ninguém tivesse mentido, né? Então, quer dizer, ele teria tido a oportunidade de declarar essa vontade dele de forma livre, espontânea e de querer ou não querer. Então, é nesse ponto que a gente vai chegar, né, nos negócios jurídicos em relação aos vícios, né, iniciando com os vícios da vontade, ou também chamados de vícios do consentimento. Entre os defeitos do negócio jurídico, a gente tem os vícios que incidem sobre a vontade, sobre a declaração de vontade de alguém no momento em que ela realiza o negócio jurídico, ou uma outra modalidade de vício chamada vício social, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, iniciando pelos vícios da vontade. Então, os defeitos do negócio jurídico, no tocante aos vícios da vontade ou vícios do consentimento, são elencados no Código Civil, né, como erro, dolo, coação moral, estado de perigo e lesão. Esses 5 aí são os chamados vícios da vontade ou vícios do consentimento. Então, como eu comecei a falar, né, o vício da vontade ou vício do consentimento é aquele que incide no momento da formação da vontade da pessoa, no momento em que ela vai declarar a vontade dela no negócio jurídico. Desde o começo eu disse para vocês, olha, ninguém cai de paraquedas no negócio jurídico. A gente faz um negócio jurídico porque em algum momento a gente declara uma vontade. A gente quer ou a gente não quer, a gente renuncia, a gente aceita, a gente concorda, a gente discorda. Então, isso são as nossas manifestações de vontade. Então, para que você realize um negócio jurídico, você tem que querer e você tem que ter manifestado isso. Só que pode ter acontecido que no momento em que você ia manifestar essa sua vontade, esse seu consentimento, algum fator externo tenha ocorrido e esse fator externo desviou a sua vontade legítima. Às vezes você não queria bem aquilo e acabou entrando num negócio jurídico que você, se soubesse de todos os riscos, de todas as consequências, ou se você não tivesse sido forçado a fazer, ou se não tivesse acontecido um fato que lhe impulsionou a declarar algo que você não queria, então, nesse momento aí, é que há a incidência desse vício, né? É quando você vai manifestar. Então, vamos para frente aqui. Dentro dos vícios da vontade, a gente começa com erro ou ignorância. Erro é uma coisa, ignorância é outra. Mas dentro do Código Civil, eles foram tratados da mesma forma. Então, aquilo que é considerado como suficiente para caracterizar um vício de vontade por erro, né, também é suficiente para caracterizar um vício de vontade pela ignorância. Então, assim, trata-se como se fosse sinônimo, embora não sejam, mas na realidade, né, a gente tem no erro ou ignorância o equívoco, quer dizer, a pessoa se equivoca sozinha, ela não é induzida por ninguém, ela não é levada numa mentira, ninguém força ela a fazer nada, mas ou porque ela desconhece
totalmente o fato, e aí a gente teria uma forma de ignorância, ela não sabe nem do que se trata, ou então ela julga mal, equivocadamente, aquilo que ela está analisando. E ela acaba declarando uma vontade que não era bem a que ela queria se ela soubesse da realidade dos fatos, né? Então, a gente tem o indivíduo se equivoca, não é induzido a erro por terceiro, né? Pode decorrer do desconhecimento total sobre o fato ou da inexperiência, e o resultado disso é uma compreensão equivocada, uma compreensão ruim, distorcida da realidade daquele negócio jurídico. E, por consequência, ele diz que quer uma coisa que, se ele soubesse da realidade dos fatos, ele tinha tido pelo menos a oportunidade de avaliar se realmente queria ou se não queria. Então, é claro que em situações como demandas de expertise, quer dizer assim, eu não posso, como uma pessoa profissional de uma determinada área, depois alegar que eu não entendi, que eu não sabia, né, se aquilo era verdade, se não era verdade, porque assim, eu não tenho como justificar, se eu sou expert naquilo, eu não tenho como justificar o meu erro ou a minha ignorância a respeito da matéria. Então, eu não posso, eu sendo um ourives, eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu fiz esse negócio pensando que era ouro, mas não é ouro, né? Não cabe nessa situação eu invocar o vício da vontade para anular um negócio jurídico por conta do erro ou ignorância, já que eu não sou uma pessoa que se equivocaria nesse ponto. Eu posso me equivocar em outros. Então, em relação aos vícios da vontade, o primeiro ponto é, professora, para que a gente precisa identificar algum vício de vontade ou algum vício de consentimento num negócio jurídico? A gente diz, tudo tem um porquê, né? Para que é? Para que a gente possa ter a possibilidade de, se quisermos, vamos lembrar, se quisermos, ingressarmos na justiça pedindo a anulação daquele negócio jurídico que está eivado de um vício de vontade. Então, para que a gente precisa saber dos vícios da vontade? Para que a gente precisa saber dos defeitos do negócio jurídico? A gente precisa saber porque isso tem uma aplicabilidade. Os negócios jurídicos, eles são válidos quando são cumpridos todos os requisitos. Dentro dos requisitos, existe a vontade, que tem que ser legítima, que tem que ser espontânea, que não pode ser forçada e não pode ser manipulada. Aí, quando a gente reconhece num negócio jurídico um vício, como os vícios da vontade, a gente percebe que aquele negócio está defeituoso. O defeito dele está exatamente no consentimento, o defeito dele pode gerar uma invalidade. Quando é que pode gerar essa invalidade? Quando eu consigo comprovar judicialmente que houve algum desses vícios da vontade, que eu elenquei antes, aqui, ó, erro, dolo, coação moral, estado de perigo ou lesão, que esses vícios são suficientes para gerar a anulação do negócio jurídico. Eu posso pedir ao juiz que anule o negócio jurídico que eu fiz baseado num erro ou na ignorância, né? Como nos demais também. Então, assim, fiz um negócio jurídico, depois eu percebi que eu tinha me equivocado a respeito de algo muito importante nesse negócio jurídico. Ninguém mentiu para mim, mas eu não tinha conhecimento suficiente, ou eu não tinha experiência suficiente, e eu acabei me enganando, né? Eu achei que era de uma forma, mas era de outra forma. Eu achei que tinha uma determinada consequência, mas tinham outras consequências. Eu achei que não tinha riscos, mas ele tinha riscos. Então, em relação ao erro ou à ignorância, né, a gente tem a previsão deles, né, no artigo 138.
Então, no artigo 138, considera-se, aí a pessoa vai dizer assim, mas professora, como é que eu vou provar judicialmente que eu me equivoquei? É muito difícil. Eu digo, realmente é muito difícil você provar que tudo partiu da sua cabeça, ficou na sua cabeça e ninguém alterou o seu pensamento, mas que você se equivocou. Mas existe um princípio, chamado princípio da eticidade, vem de ética, que norteia o Código Civil de 2002. E ele diz o seguinte, que, a priori, todas as pessoas estão agindo de boa fé. A má fé é que precisa ser comprovada. Então, a priori, quando eu chego para o juiz para dizer que eu fiz um contrato, pensando que era um contrato de venda, e, na verdade, eu estava assinando um contrato de locação, né, eu vou mostrar para o juiz, né, que eu vou demonstrar para o juiz o que é que me fez levar a crer que aquele contrato não era o que eu estava pensando, quer dizer, que o contrato que eu fiz não era exatamente do jeito que eu estava pensando. A outra parte é que vai ter que mostrar que ela vai ter que provar que eu não me enganei, que eu sabia exatamente. Então, o princípio da confiança, ele decorre da eticidade, do dever de eticidade, da boa-fé objetiva. Então, o artigo 138, ele diz, qualquer pessoa se equivocaria. Então, você chega lá e vai mostrar para o juiz que naquelas circunstâncias, qualquer pessoa se equivocaria. Então, o erro, assim como a ignorância, são tratados da mesma forma. Aí a gente diz, sim, mas e aí? Como é que eu vou, o que eu vou alegar, né? Eu vou alegar que eu me equivoquei ou quanto à pessoa com quem eu fiz o negócio. Eu fiz o negócio pensando que estava tratando com José, mas na verdade estava tratando com João. Né? Eu contratei um José pensando que estava contratando um João. Né? Coincidentemente, eu assisti um filme besta, idiota, até não poder mais, nesse final de semana, né? E aí é justamente isso, né? O rapaz conhece uma moça, ela é muito bonita, e ele, numa oportunidade, ele a convida para um final de semana num hotel de luxo, onde teria uma convenção, uma coisa da empresa dele, né? E todas as pessoas da equipe dele poderiam levar acompanhantes. E aí ele manda uma mensagem para uma moça convidando, né, para ela passar esse final de semana. E ela aceita, e tudo bem, e ele fica conversando com ela, e ele está pensando que é uma determinada moça. O que acontece? Quando chega no hotel, que ele vai receber, chega no avião, na verdade, quem senta do lado dele, na poltrona do lado, é uma outra moça, com o mesmo nome, mas é uma outra moça. Ou seja, ele fez um convite, ela aceitou. Ele pensava que ela se tratava de uma moça chamada Melissa, ela realmente se chamava Melissa, mas não era a Melissa que ele queria que fosse, que ele pensava que estava conversando. Então, é você se equivocar sem ninguém lhe empurrar para esse equívoco, né? Então, é um engano a respeito de um fato. Você tem uma noção errada em relação à pessoa com quem você está contratando, ou realizando um negócio, ou propondo alguma coisa, né? Em relação ao objeto do próprio negócio. Eu estou comprando um terreno e esse terreno ele é localizado numa área, numa boa área, numa área alta, e depois eu descubro, né, que eu me equivoquei, eu mesmo tendo toda a possibilidade de saber, de conversar com um expert, né, a respeito daquela área, eu descubro depois que ele está numa área alagada, mas ninguém mentiu para mim. Mandaram a documentação, mas eu não fui, não tinha aptidão, né, eu não estava apto para analisar corretamente. Então, eu posso manifestar uma vontade e depois que o negócio está feito, eu descubro, não era bem isso, não era exatamente assim. Só que tem um problema. Para que eu possa alegar o erro
com a finalidade de anular esse negócio jurídico, de voltar ao estado anterior, como se ele não tivesse acontecido, esse erro, ele tem que ser um erro de muita relevância, ele tem que ser substancial ou essencial. Então, assim, eu só fiz esse negócio jurídico porque eu pensava que era daquele jeito específico. Não é um erro periférico, não é um erro que passaria, né? Então, se eu vou comprar um carro e esse carro, eu quero que ele tenha uma determinada característica, eu quero que ele seja, sei lá, híbrido, e depois eu descubro que ele é um carro unicamente movido a gasolina, né? Isso seria muito importante. Por quê? Porque era um ponto da minha decisão. E se ele, naquele preço, né, com aquelas características, né, eu soubesse que ele não era híbrido, eu tinha pelo menos a oportunidade de decidir, vislumbrando, né, se aquilo ali era um bom ou mau negócio para mim. Então, é nesse ponto. Eu não posso chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu me equivoquei quanto ao carro, porque o carro tem um assento, o assento é cinza claro, e eu pensava que ele era cinza escuro. Isso não seria suficiente para eu deixar de comprar o carro. Então, veja, o erro ele tem que ser sobre uma parte relevante, uma parte bastante importante, decisiva para o seu negócio jurídico. Então, esse erro ele pode ser quanto ao próprio negócio, né? É o erro substancial, esse erro que tem relevância e é capaz de anular o negócio jurídico. Ele pode ser quanto ao próprio negócio, né? Eu vou fazer um compra e venda, na verdade, eu estou assinando um contrato de locação pensando que estou comprando um imóvel e estou pagando parcelas. Professora, mas isso é muito surreal. Não, gente. Tanto não é surreal que eu vi de perto isso acontecer. Uma pessoa fez um contrato, achou que estava comprando um ponto comercial na Monsenhor Tabosa, estava pagando e achou que estava pagando as parcelas, quando, na verdade, ela tinha assinado, era um contrato de locação e ela estava pagando, era o aluguel. Então, assim, não vou entrar na questão que se ela estava ou se não estava de má fé posteriormente, né? Mas o fato é, ela pode ter se equivocado, realmente, né? Então, ela vai anular o ato de locação, mas também não quer dizer que ela vá conseguir transformar essa locação na compra e venda. Ela vai só anular o ato que ela fez. Bom, negócios, né? Às vezes as pessoas que são Ei, inexperientes... professora, Oi, diz. mas nesse caso é um erro quanto ao negócio ou quanto ao objeto? Quanto ao próprio negócio. Ao próprio Quanto ao próprio negócio. negócio. Se você assina um contrato de locação pensando que tem uma compra e venda, são negócios bem diferentes e é quanto ao próprio negócio, certo? Não é assim, era uma casa na Monsenhor Tabosa, ou era uma casa, ou era uma loja lá no Iguatemi, entendeu? O próprio negócio é que estava errado. Então, a anulação vai ser do negócio, né? Bom, aí a gente vem o seguinte, outra coisa que acontece às vezes, que decorre de inexperiência ou de falta de conhecimento mesmo, a respeito de alguns assuntos que a gente não é afetos mesmo, a gente não tem o costume de ler os contratos todos, muitas vezes, né? Às vezes vem aquelas letras, ou aqueles termos mais técnicos, a gente não entende. Então, a pessoa vai no banco, o gerente do banco propõe uma aplicação financeira. Ela chega lá e diz, olha, eu quero aplicar meu dinheiro. Ela diz isso. Aí o gerente chega e explica para ela, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e acabam optando por uma determinada operação. Aí o que acontece? Mais na frente, ela descobre que ao invés dela fazer uma aplicação financeira, na verdade, ela prendeu o dinheiro dela numa previdência, certo? Teria juros para receber, teria capitalização desse valor? Claro que teria. Ela vai ter direito a isso? Vai. Só que a questão é que são contratos diferentes, né? E a gente vê muita gente idosa que vai ao banco resolver as coisas, muitas vezes os gerentes têm metas para bater, oferecem certos produtos e as pessoas não entendem. E aí a gente já teve a oportunidade no EPJ de atender várias pessoas lá no EPJ da Unifor, Escritório de Prática Jurídica, pessoas, principalmente pessoas idosas,
que não sabiam o que tinham assinado. Assinaram alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era. Sabia que tinha uma aplicação financeira, mas não sabia que natureza era essa aplicação financeira. Então, assim, todos nós estamos sujeitos, é possível que aconteça isso com a gente. Aí diz assim, e quanto ao objeto? Eu posso comprar, sair de casa para comprar uma joia, e eu não entendo, não sou uma pessoa expert em joia, eu não sei se é ouro, se não é, se é só chapeado, se aquilo é uma bijuteria fina, se é o que chama de semi-joia. Então, não sei, eu não tenho expertise nisso. Aí eu vou e compro numa marca lá bem famosa, que é claro, vai ser bem cara, e eu estou pensando que estou comprando um colar de ouro, quando na verdade estou comprando um colar de uma outra, de uma outra substância aí, né? Pode ser só folheado, né? Pode ser alguma coisa, só pode ser o tal do rodinado. Então, pode acontecer isso. E aí, o meu objeto, né, não era aquilo que eu estava querendo comprar. Então, mas pelo preço dava para saber. Algumas coisas a gente não tem como alegar o erro, porque pelo preço daria para saber. Outras coisas são tão evidentes, que não tem como a gente se equivocar. Mas aí eu digo para vocês, gente, tem como se equivocar. Sempre haverá como se equivocar. Basta que a pessoa não tenha conhecimento suficiente ou ela não consiga visualizar aquilo que está muitas vezes na frente dela, né? Então, eu vou comprar um colar de pérolas, e esse colar de pérolas é de pérolas artificiais, e não é o colar de pérolas cultivadas na África, nos mares da África do Sul, como eu pensava que era. Pode acontecer. Mas vamos lembrar, ninguém está me empurrando, ninguém está manipulando a realidade para mim. Quanto à pessoa, né, já falei, você vai fazer um negócio com uma pessoa, né, você supõe que é uma pessoa, mas na realidade é outra. Né? Você vai fazer um negócio com alguém que você supõe seja uma pessoa conhecida sua, e de repente você está fazendo com uma pessoa estranha e não era a sua intenção. Eu quero vender uma coisa para alguém. Eu estou vendendo para o João, mas eu estou pensando que estou falando com o João Carlos, mas eu estou falando com o João Maria, e no final das contas não era para o João Maria, eu não queria vender para o João Maria de jeito nenhum. Então, veja, é possível anular o negócio jurídico quando esse erro é essencial, ele incide ou sobre o próprio negócio, qualidade daquele negócio, ou sobre o objeto, ou sobre as pessoas envolvidas, né? Então, é possível anular o negócio jurídico, invocar a anulação do negócio jurídico baseado no erro substancial. Por outro lado, a gente tem um erro que é de só menos importância, que não é definidor da sua vontade, né? E esse erro é chamado de erro acidental, é um erro que não enseja a anulação do negócio jurídico, ele incide apenas naquilo que é mero detalhe ou periférico, secundário no negócio. Não seria por este ponto que você deixaria de realizar o negócio, né? Então, esse erro acidental, ele pode não anular o negócio, mas ele poderá, né, gerar uma indenização por perdas e danos, né, mas ele não é capaz de anular o negócio jurídico. Vocês terem uma noçãozinha, né, olhando assim, a gente vê, né, engraçado, eu sempre dei um exemplo na sala de aula, de que uma pessoa vai lá na beira-mar comprar um tênis, e aí tem aqueles chineses com aquele monte de tênis espalhado lá no calçadão, e aí a pessoa chega lá e diz, olha, eu quero um tênis aqui, eu quero comprar esse tênis Nike, né? E tá lá o tênis Nike, que não é Nike, que é Nike. Engraçado que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse achar uma foto do tênis Nike. Né? Eu sempre falava na sala do tênis Nike, mas nunca imaginei que ele fosse existir de verdade. E tá aí, ó, o tênis Nike, né?
Aí tem uns que tem escrito Nike, N-A-I-K-E mesmo. Tem, ó, bolsa, mulher danada para se equivocar. Vai comprar uma bolsa? Ah, eu quero uma bolsa de marca. Às vezes ela não sabe como é, quais são as características verdadeiras daquela bolsa, daquela marca. E aí ela compra uma bolsa falsificada numa boutique, né? A vendedora nunca disse que era legítima e mesmo assim ela comprou, vamos dizer assim, pensando que era legítima. Existem falsificações que são, não digo perfeitas, mas que são muito próximas, que chamam de réplica, de primeira qualidade, de 80%, mas assim, todas elas não são o objeto legítimo, são uma réplica, uma falsificação, uma cópia. Então, resta à pessoa, se ela não souber, ela cercar-se dos cuidados necessários para não entrar numa furada dessas sozinha, porque não tem ninguém dizendo para ela que aquilo ali é verdadeiro, né? Então, questão das pérolas, né, das joias, né? E o uísque, né? A gente pegar um uísque com o nome desse aí, né? Só se a gente quiser mesmo comprar aquele uísque, né? Mas aí eu digo para vocês, gente, é possível que alguém se equivoque? É. Uma pessoa que não sabe inglês, uma pessoa que não entende nada. Vamos pensar aqui numa pessoa que tem até condições, né? Um novo rico da vida, que olha, deseja o produto, mas ele não sabe nem como é que se escreve, então, portanto, ele compra, né, e ele se equivoca. E por este motivo, né, se ele provar que qualquer pessoa poderia se equivocar também, que aquilo ali, ele está agindo dentro da boa fé, né, ele está agindo de acordo com o princípio da confiança, né, então, se ele se equivocou, né, ele pode requerer. Daí para frente, o juiz considerar todos os pontos desse equívoco, aí poderá ser ou não anulado, tá? São defeitos que podem ser alegados pelas pessoas com a finalidade de anular um negócio que já foi feito, porque houve, na manifestação de vontade, um fato, né, que alterou essa capacidade da pessoa de declarar o que realmente ela queria declarar. Bom, além do erro, a gente tem o dolo. Aí a coisa começa a mudar de figura. O dolo já não é a pessoa se equivocando sozinha. O dolo é um artifício, é uma mentira que alguém usa para enganar o outro. E quando você tem uma mentira para enganar o outro, você tem do lado contrário um benefício que essa pessoa está buscando, ou para ela, né, ou para outra pessoa. Então tem isso assim, obtém benefício para si, não, é para si. Tem esse M aí não, mas tudo bem, vocês entenderam. Então, eu uso uma mentira, eu crio uma situação para a pessoa fazer aquele negócio, eu desvio a vontade dela, eu uso alguma coisa, uma mentira, uma mentira mesmo, né? Ou eu uso de forma positiva, eu crio a mentira, ou eu me omito quando eu deveria falar. E aí aquela pessoa, ela realiza um negócio que ela não queria realizar. E se ela soubesse da realidade dos fatos, e a gente volta igualzinho como no erro lá, se a pessoa soubesse da realidade dos fatos, ela teria pelo menos a oportunidade de decidir de forma livre e espontânea, que o importante é você decidir de forma livre e espontânea. Enquanto no erro eu me equivoco sozinha, no dolo tem alguém para fraudar a minha realidade. Alguém para manipular, para criar uma ilusão e me fazer querer aquilo que, se eu soubesse como era de verdade, eu poderia não querer, né? Não quer dizer que a pessoa necessariamente não fosse querer. Quer dizer que ela tinha pelo menos a oportunidade de decidir corretamente. Bom, aí a gente vem de novo para a história do que é que faz o negócio jurídico se tornar anulável. Quer dizer, o que é que cria a possibilidade de alguém ingressar
na justiça e pedir ao juiz que reconheça que aquele negócio jurídico deve ser anulado e que os efeitos daquele negócio jurídico não podem continuar. Então, a gente tem, da mesma forma que no erro, a gente tem o dolo substancial e o dolo acidental. O dolo substancial é aquele que gera a possibilidade de anulação do negócio jurídico. Ele é a parte importante daquele negócio jurídico. Foi por conta daquele motivo específico que você fez aquele negócio jurídico, que você declarou a sua vontade, que você acatou, aceitou, concordou com aquele negócio jurídico. Por outro lado, da mesma forma que o erro, o dolo acidental, ele não gera a possibilidade de anulação do negócio jurídico. Também gera a possibilidade de perdas e danos. Mas o que vai acontecer? Apenas o negócio jurídico viciado com um dolo substancial, essencial, fundamental, principal, é que gera a possibilidade da anulação do negócio jurídico. Então, o artigo 145, ele diz assim, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. E o 146, o dolo acidental, que é aquele periférico, só obriga a satisfação das perdas e danos. E é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, o dolo acidental, muitas vezes, é um pequeno detalhe que faz só com que o negócio seja feito de forma mais rápida, mas a pessoa realmente iria realizar aquele negócio. Então, não é um fator decisivo para que o negócio seja realizado. Por isso que ele não gera anulabilidade do negócio jurídico. Então, a questão é, o dolo, ele depende de alguém promover na sua vontade uma manipulação. E aí a gente tem o dolos bônus ou o dolos malus, né? Em relação ao dolos bônus, né? Esse dolos bônus, ele não é capaz de anular o negócio jurídico, porque ele é apenas uma gabança, um exagero, um floreio que uma das partes faz para a outra parte, né? E destaca qualidades daquele bem, né? Mas não tem intenção de prejudicar a outra parte. É uma prática válida, é uma prática utilizada na propaganda, né? Vocês sabem que propaganda cria, não é a mentira, mas cria a ilusão, a vontade, faz nascer na pessoa a vontade de que ela queira aquele produto, né? Então, é só o floreio, né? A coisa faz a função lá, ela realmente cumpre a função, mas talvez ela não cumpra com toda aquela exuberância que tem na propaganda, né? Então, quem é que se engana com a propaganda? Quem é que poderia realizar um negócio jurídico, né, que tivesse o dolus bônus, né, e achar que foi enganado? Aí a gente diz, bom, pessoa de credulidade infantil, ela pode se enganar com a propaganda a ponto dela fazer um negócio achando que é tudo aquilo, porque ela não tem o mínimo de criticidade. Então, vamos pensar aqui, né? A gente passar meia hora de frente para a televisão, a gente compra um bocado de produto, não é não? Vinícius, quer perguntar alguma coisa? Esse negócio de propaganda. Vinícius, estou te escutando não, fala mais alto. Peraí. Tá o vento aí, tu tá na praia, homem? Tá assistindo aula em cima das ondas? Professor, esse negócio de propaganda, quando eu era criança, eu fui meio que enganado, né? Por causa de Mas foi só tu não. aquela propaganda daquela caneta da Faber-Castell que virava. Aí na propaganda mostrava que, lógico que eu não imaginava que ia virar tudo, né? Mas na propaganda mostra que virava o seu mundo, entendeu? Como se ficasse inverso. E eu, criança, queria por causa daquilo. E eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei muito frustrado, sabe? Mas lógico, é.
Pode continuar, Vinícius. É somente isso mesmo. Pois deixa eu te contar um, para tu não ficar por baixo. Sabe a pipoqueira que vende para criança? Uhum. Aquela pipoqueira, acho que é da Estrela até, né? Eu sonhava com a pipoqueira daquela. Eu achava. Era linda a propaganda. A propaganda era tanta da pipoca subindo, você não tem noção. Assim, você ficava assim, aquela coisa, chega os olhos brilhavam. Aí eu ganhei de presente a pipoqueira. Gente, foi uma frustração tão grande, porque a pipoqueira, ela esquentava, o milho esquentava, porque tinha uma lâmpada dentro da pipoqueira, uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada incandescente, não é? Imagina no dia de hoje a gente pegar um brinquedo e a criança passar a tarde brincando com uma lâmpada de 100 watts ligada direto para esquentar milho, né? E totalmente contrária à sustentabilidade, né? Bom, ganhei a tal da pipoqueira. Meu povo, esta pipoqueira, ela fazia deste tantinho assim, ó, nadinha de pipoca, um tempão de luz acesa. Foi uma frustração na minha vida. Mas, gente, isso aí é o seguinte, criança se engana, né? No meu tempo de criança, as propagandas da Lego não, como é o nome? É Playmobil. Tinha uns bonequinhos Playmobil que faziam tudo. E era muito legal, porque os bonecos tinham ação, né? Os meninos queriam o tal do boneco Falcon, porque o Falcon fazia tudo. Gente, era só um boneco. E a gente ficava tudo iludido. Então, quem é que acredita naquilo? É a criança. Mas um adulto, ele não pode chegar e dizer assim, olha, eu vim devolver esse brinquedo aqui, eu quero anular esse negócio jurídico, porque esse Playmobil, essa pipoqueira, essa caneta, não faz o que está prometendo na propaganda, né? Quem se frustra, na verdade, é a criança, porque cria essa ilusão, porque ela não tem realmente a criticidade. Mas, né, o adulto, às vezes, ele também se equivoca, gente. A gente passa meia horinha na frente da televisão para ver. Meu povo, nos dias de hoje, você aparece enquanto todo mundo está querendo ter barriga tanquinho, que mais? Músculo, ficar bonito, novo, aquele negócio todo. Aí você vê uma propaganda que aparece uma mulher dizendo que passa 5 minutos por dia com um aparelho pregado na barriga dela e que ela fica bonita, linda, maravilhosa por causa daqueles 5 minutos com aquele aparelho. Ela não diz que passa a semana todinha comendo alface. Ela não diz que ela passa 6 horas por dia dentro de uma academia com um personal. Ela não diz nada disso. Aí ela vem e diz na cara de pau da gente que ela passa 5 minutos com aquele aparelho e que ela está daquele jeito por causa daquele aparelho. Aí eu digo para vocês, quem é de nós aqui que compraria aquele aparelho crendo naquilo, como se fosse verdade? A gente até imagina que aquele aparelho vai dar uma ajudinha, mas não vai adiantar eu me entupir de chocolate e eu não malhar, e eu não fazer nada, né? E usar o aparelho 5 minutos por dia, eu não vou ter aquele resultado, né? E às vezes, como a propaganda do Conar hoje, ele é muito cuidadoso com o negócio de propaganda, e principalmente com propaganda infantil. E algumas vezes a gente percebe que tem uns asteriscos que diz, né, que aliado a uma dieta de baixa caloria, exercícios físicos diários e tal, aquele negócio todo. Ou seja, né, ele dá uma ajudinha, talvez, assim, de uns 5%, né? Mas o restante dos 95% é na força, na raça, na coragem, na força do ódio, né? E aí mesmo, é isso mesmo. Aí as meninas aqui estão falando do shampoo, meu povo. Shampoo que promete vida para os seus cabelos, hidratação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente fica tudo iludida. E aquelas escovas, meu povo. Escova que roda, que os cabelos, que eram assim, um negócio assim, dessa altura. Aí a pessoa vai lá e vê um vídeo em que a pessoa botou lá uma escova rotativa, e esta escova rotativa fez milagres, os cabelos ficaram bonitos, né? A outra, Luciana, gel para combater estresse, celulite, só se a gente nascer de novo, ou fizer plástica, ou parar de comer um bocado de coisa. Então, meu povo, pelo amor de Deus, parem de... Olhem, analisem, digam, olha, isso aqui faz 10%.
mas não vai fazer os 100% que está dizendo. E a gente sabe que a gente quer um pequeno milagre, né? A gente sempre acha que quer uma coisinha mais fácil, né? Tem sempre alguém querendo... Você chega na academia, tem alguém lhe propondo alguma coisa, né? Olha, isso aqui é bom, toma isso aqui, você vai criar músculo, sua barriga vai ficar assim, né? Então, o dólus bônus, ele não é capaz de anular o negócio jurídico, né? É só uma gabança da coisa, né? Só uma gabança, né? E vocês querem que eu conte a minha experiência pessoal de dólus bônus? Ó, e assim, não faz muito tempo, não. Eu via na televisão uma centrífuga. E essa centrífuga, ela tirava todo o líquido da fruta, né, e ficava perfeito. E eu dizia, meu Deus, eu quero comprar essa centrífuga, eu quero fazer suco de maçã com essa centrífuga, essa centrífuga é maravilhosa. Aí comprei a centrífuga. Mas comprei vendo, comprei olhando, porque inclusive ela tinha na loja para vender, né? Fui lá, comprei e levei para casa. Meu povo, vocês não sabem. Primeira vez que eu vou usar, vou fazer suco de maçã. Aí fui ler eu não sou muito de ler os manuais, não, mas fui ler os manuais. Quando fui fazer o suco de maçã, tinha escrito lá no manual dizendo que só não servia para fazer suco de maçã. Eu só comprei para fazer suco de maçã. Pergunta quantas vezes eu usei essa centrífuga na vida. Essa foi ótima, professora. Pode mangar, meu povo. Pode mangar, viu? Que foi assim. E eu o dólar bônus, né? Eu poderia ter visto antes que, como ele dizia, frutas porosas, né? Não era adequado para frutas porosas. E eu comprei, né? E foi assim, meu povo. E às vezes a gente se equivoca, né? Com as gabanças, né? E aí a gente não pode chegar e dizer assim, olha, é culpa do vendedor. Não, não é culpa do vendedor, né? Ele apenas, ele disse as possibilidades, né? E aí você tinha, o que ele não pode é mentir na lata. Ele não pode dizer, por exemplo, que um produto faz um determinado milagre que ele não faz mesmo, entendeu? Assim, aí a mentira, e aí sai do dólar bônus, né? Aí passa para aquilo que a gente chama de dólares malos, né? Então, o dólares malos, deixa eu voltar aqui, né? O dólares malos, ele é suficiente para que a pessoa seja realmente enganada. E esse dólares malos, ele pode vir de uma ação, quando você mente na cara, você diz uma coisa que vai acontecer que não vai acontecer, né? Ou então quando você tem a obrigação de se posicionar e você omite, né? Então vamos pensar aqui no dolo por ação ou dolo positivo, né? Dolos malos por ação positivo. Vou comprar um carro usado. Aí eu vou lá, chego, o vendedor diz, olha, esse carro é estado de zero. Esse carro é carro de mulher, esse carro é carro de médico. E aí começa, né, aquele negócio todinho, que aquele carro é maravilhoso, que a caixa de marcha dele está perfeita, que o motor está tinindo. Aí eu compro o carro, né? Aí quando eu compro este carro, que eu levo para casa, esse carro aparece. A caixa de marcha está com problema, o motor não está prestando, né? Que deram uma maquiagemzinha. Qual era a finalidade? Era me vender o carro para ganhar o dinheiro, né? Então é o dólar por ação. Mas aí eu tenho uma coisa, eu vou e levo um mecânico para me auxiliar, né? Eu peço, olha, por favor, você pode avaliar esse carro aqui, se ele está ok, né? E ele não me diz que não está nada ok. Aí ele omite, né? E o dolo dele é por omissão. Ele ganha lá uma pontinha do dono da agência de carro e diz, rapaz, é o seguinte, se tu me ajudar a vender aí, ó, é só tu não dizer o que tem, né? Tu diz as coisinhas mínimas, assim, tal, mas não diz o que tem de pesado, não, eu te dou um dinheiro. Aí ele vai e ele omite. Então, aquele que deveria falar, não fala, né? Por omissão, o dolo acontece. Então, lembrando que esse dolo que anula é o dolo substancial,
O dolo que não anula é o dolo acidental. E, portanto, em relação ao dolo acidental, daquele detalhezinho, né, só gera perdas e danos se o juiz achar que é cabível, né, a imputação da obrigação de perdas e danos. Então, vamos pensar aqui. Vou comprar um sanduíche que diz que está vinculado a uma campanha beneficente. Ok. Eu vou comprar esse sanduíche porque esse dinheiro vai todinho para a campanha beneficente. Na realidade, o sanduíche, a campanha, não, iria uma parte, mas não iria todo. Talvez, eu pergunto, se eu soubesse que não iria todo, eu ia deixar de comprar o sanduíche? Não, eu iria comprar do mesmo jeito, né? Só que em vez de ir 100%, só vai 80%, né? Porque tem que tirar os impostos, etc e tal. Então, eu deixaria de realizar aquele negócio? Não, não deixaria de realizar aquele negócio por conta desse aspecto periférico que não ficou bem esclarecido, né? Eu posso supor como sendo um dolo. Então, esse dolo acidental, ele não gera a anulabilidade do negócio jurídico. Bom, relação a erro e dolo, meu povo, alguma dúvida? Não? Podemos passar? Então, vamos chegando aqui. Diz, Lili. Quem é que quer falar? Alguém? Não? Então, vamos lá. Além do erro do dolo, a gente tem a coação, dentro dos vícios da vontade. Coação é a pressão física ou moral exercida sobre um negociante, sobre uma das pessoas, né, do negócio jurídico, visando obrigar a assumir uma obrigação, né, que a pessoa não quer, que ela não interessa, né. Então, a coação, ela se traduz numa ameaça, né. Aí a gente tem 2 pontos. Se essa coação, ela é uma coação, uma violência, uma ameaça física, ela não está dentro do campo das anulabilidades, ela está dentro do campo das nulidades, que é mais sério, tá? Se essa coação é uma coação moral, ela está dentro dos vícios da vontade e ela gera a anulabilidade, que é a possibilidade da pessoa lesada ingressar na justiça e pedir ao juiz que determine a anulação desse negócio jurídico. Então, como é que é essa ameaça, como é que é essa violência, o que ela precisa ser, qual é a abrangência dessa violência para ser suficiente para que gere a anulabilidade do negócio jurídico, né? A ameaça tem que ser atual e iminente, ou pelo menos iminente, podendo se referir ao próprio coagido, podendo se referir aos familiares, podendo se referir a pessoas próximas que não sejam familiares, embora o código não fale nas pessoas próximas, mas o entendimento é este, e podendo se referir aos bens da pessoa. Então, como é que funciona esta ameaça, né, que é capaz de anular um negócio jurídico? É quando, ao fazer um negócio jurídico, alguém chega para mim e diz, olha, se você não assinar esse documento, eu vou sequestrar seu filho e matar seu filho. Se você não assinar essa renúncia a essa herança, eu vou divulgar aquele seu segredo X e a sua vida vai ser um inferno. Se você não concordar com tal negócio jurídico, eu vou botar fogo na sua casa, eu vou matar o seu cachorro, eu vou envenenar o seu cachorro. Então, vejam, às vezes a pessoa faz um negócio que ela não queria fazer e ela não faria se ela não estivesse sendo coagida, se ela não estivesse sendo ameaçada. Então, essa coação que gera anulabilidade, né, que é a chamada a violência moral, né, fazendo um contraponto, a gente tem o seguinte, que gera anulabilidade é a violência moral. A violência em si, ela pode ser a vis absoluta ou a vis compulsiva, que é a violência física e a violência moral. Na vis absoluta, você tem uma anulação total da manifestação de vontade da pessoa.
simplesmente ela não foi ela que decidiu. Alguém fez por ela e ela foi só o instrumento. Então, na hora que a pessoa vai colocar a digital, né, ela não bota por vontade própria, ela está sendo, a mão dela está sendo segurada para assinar, a mão dela está sendo segurada para fazer uma leitura digital, a mão dela, ela tá com um revólver na cabeça dela para que ela coloque a senha, ela está debaixo de uma ameaça de violência física, né, de modo que ela é só o instrumento, né, a vontade não é a dela, né, a mão é a dela, mas a vontade não é a dela. Então, portanto, a violência física, ela gera um ato nulo e, para alguns autores, um ato inexistente, porque falta o elemento essencial, que é o consentimento. A pessoa nunca quis aquilo. Ela está sendo compelida a fazer, mas não é ela que está mandando nela. A coação moral, que é essa da anulabilidade, que gera anulabilidade do negócio jurídico, chamada de vício compulsiva, é quando há um fator externo de ameaça sobre a vontade da pessoa. Supostamente, a pessoa teria uma opção, ela poderia aceitar ou não aceitar, ela poderia concordar ou não concordar, ela poderia resistir ou não, mas, né, ela faz o que a pessoa quer que faça, né? Então ela acaba, é algo que vai além das forças dela. Então, na hora que ela diz, olha, você assina um contrato, ou eu mato você, ou eu mato seu filho. Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer em breve, porque essa é a ideia. Voltando aqui, no slide anterior, a ameaça tem que ser atual e iminente. Como é atual e iminente? Primeiro, ela tem que ser séria, né? Então, nós não estamos falando de ameaça de brincadeira. Falamos numa ameaça séria. Ela é covarde, essa ameaça. Por que ela é covarde? Porque ela pega no ponto fraco da pessoa e a pessoa não consegue resistir. Ela é atual ou iminente, né? Porque essa ameaça a ideia é que ela se concretize no agora ou bem próximo, né? Olha, se você não fizer isso agora, eu vou lhe matar. Se você não fizer isso agora, amanhã eu vou sequestrar seu filho, eu sei onde ele estuda, e amanhã nem vá buscar ele no colégio que ele não estará. Entendeu? E pode se referir à própria pessoa, né? Olha, eu vou matar, vou lhe matar, eu vou revelar os seus segredos, eu vou fazer alguma coisa de muito ruim com você, né? Especificando para essa coisa de muito ruim. Ou então vou pegar os seus filhos, a sua esposa, né? Ou pessoas próximas, que aí, no caso, o código não fala nas pessoas próximas, mas diz que o juiz irá avaliar. Então, o noivo, a noiva, né? Pode não ser parente, é só namorado. Mas ela é a pessoa relevante para você, a pessoa cara para você. Então, portanto, você se sente ameaçado porque a integridade física de alguém, a integridade moral de alguém está em jogo. E é por isso que você cede. Ou então, se não estamos falando de integridade física ou moral de alguém, estamos falando do seu patrimônio que está sendo objeto de algum ataque, ou será eminentemente objeto de algum ataque. Eu vou queimar a sua casa, eu vou cortar os pneus do seu carro, né? Então, professora, se a senhora não me der a nota 10, eu vou rasgar os pneus do seu carro, né? Então, veja, aí tem um outro detalhe, né? Além dessa ameaça... Não dá ideia não, professora. Não, mas na quarentena eu fico mais livre. Na quarentena eu fico mais livre. Mas eu vou dizer que já acontece, que acontece, né? Mas, né, aí é onde tem o outro detalhe. Como repercute essa ameaça? Essa ameaça, ela repercute dentro de você, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, ou essa ameaça você internaliza e você não consegue resistir, e ela é uma ameaça irresistível? Então, vamos lá. Vamos dizer que a pessoa que chega para mim para fazer a ameaça, ela diz, olha, se você não fizer isso, se você não assinar tal documento, eu vou revelar um segredo para você, um seu segredo, né?
Aí eu digo, amigo, faça o que você quiser. Você fique bem à vontade, faça o que você quiser, eu sou uma pessoa bem resolvida na minha vida, eu não tenho segredo nenhum, e se você acha que isso é um segredo, se lixe, o problema é seu. Ou seja, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, isso não é coação. Eu não me senti coagida. Se eu não me sentir coagida, eu não posso depois dizer, olha, eu me senti ameaçada por isso, e, portanto, eu quero anular o negócio jurídico porque eu fui coagida. Se aquilo não repercutiu dentro de mim, não é coação, tá? Agora, por outro lado, uma pessoazinha idosa, andando no meio da rua, aí chega uma pessoa e diz assim, olha, se você não vier aqui no caixa eletrônico e não fizer esse contrato consignado aqui, esse empréstimo consignado, eu vou lhe empurrar no meio da rua aí, você vai cair e vai quebrar um osso. Gente, a coisa que idoso mais tem medo é de quebrar, é de se quebrar, que é difícil, né? A recuperação é lenta, às vezes não volta. Aí a pessoa vai lá e faz um contrato sem querer fazer, porque se sentiu ameaçado. Aí a gente volta para situações simples, né? A pessoa chega para mim e diz assim, olha, é o seguinte, professora, se a senhora não me der 10, eu vou fazer um atentado contra a Sandy e, portanto, eu vou matar a Sandy. Aí eu digo, amiga, sou nem fã dela, tenho nada contra ela, mas isso aí vai entrar no meu ouvido por um lado, vai sair pelo outro. Por quê? Porque não é uma pessoa próxima, não é um familiar meu, não é uma pessoa, não está repercutindo dentro de mim essa ameaça. Então, tudo tem que ser muito pesado e medido para que seja considerado como uma coação moral válida, suficiente, né, forte o suficiente, séria o suficiente, para que eu me sinta compelida a fazer uma coisa que eu não quero, né? Então, a pessoa chegar, bota meu cachorro pendurado na varanda e diz, se você não fizer isso, se você não botar seu nome aqui, eu vou soltar seu cachorro aqui do prédio. Ô, meu povo, eu vou fazer, eu vou assinar o que for possível, né? E digo mais, às vezes as pessoas usam de covardia mesmo, né? Como é isso? Vamos dizer que alguém está numa crise renal daquelas, né? Uma cólica renal, morrendo, se acabando, se revirando no chão, não tem lugar, não tem posição, e aí aparece um outro lá com um negocinho assim, olha, você tá vendo esse remedinho aqui? Esse remedinho aqui vai passar a sua dor, mas para isso você precisa assinar tal papel. Meu povo, a pessoa assina até a confissão de que está matando, que vai matar a mãe. Ela assina qualquer coisa, ela quer se ver livre daquilo ali, e aquilo ali pode ser sim uma coação suficiente, séria, atual ou pelo menos iminente, né, que seja suficiente para a pessoa não resistir. Então, a coação, ela tem essas características, né, de que você não consegue resistir. Então, a coação física, né, que é chamada de vis absoluta, que é quando você anula completamente a vontade, e você sobrepõe a sua vontade à vontade de outra pessoa, ela gera um negócio nulo, e a qualquer tempo, daqui a 200 anos, se pode pedir ao juiz a nulidade desse negócio jurídico. Por quê? Porque faltou um elemento essencial, que é a manifestação de vontade, a declaração de vontade livre e espontânea. A coação moral, que é a vis compulsiva, ela gera um negócio anulável, e a pessoa tem 4 anos, a partir do momento em que cessou a coação, para ingressar na justiça e pedir anulação desse negócio jurídico. E, professor, e se passar esses 4 anos depois da cessação da coação e a pessoa não ingressar com essa ação? Pois é, perdeu a oportunidade de anular o negócio, tá? Então, essa coação moral, ela inicia dentro de um prazo móvel. O que é um prazo móvel? Por que não é da data da realização do negócio jurídico? Porque a coação pode continuar até depois do negócio jurídico ser realizado. Então, quando essa coação não existir mais, aí você conta 4 anos a partir do momento em que cessou essa coação para poder requerer judicialmente, você está dentro do período de requerer judicialmente a anulação do negócio jurídico. Só que tem o seguinte, né? Então,
sumarizando aqui, a ameaça tem que ser grave, tem que ser a causa do ato, tem que ser injusta, tem que ser atual ou iminente, tem que gerar um justo receio de grave prejuízo, né? Esse prejuízo é sobre a vítima ou seus bens, ou uma pessoa da família, ou uma pessoa que lhe seja próxima, né? O critério a ser analisado é o critério que leva em consideração as características da pessoa. Então, não é mais o critério do homem médio, tudo aquilo que mete medo no homem médio, mete medo em qualquer pessoa. Não, não é esse. O critério é quem é a vítima, qual é a idade dela, se ela é mulher, se ela é homem, né? Vamos pensar aqui numa situação em que um homem corpulento oferece uma coação, né, uma ameaça a uma mulher franzina, né? A uma pessoa de porte grande em relação a uma pessoa pequenininha, uma pessoa muito falante, muito segura de si, em relação a uma pessoa muito tímida, né? Então, pensar aqui numa situação lá dos anos 1950, a mulher teve um filho, não era casada, e aí ela teve um filho solteira. E isso era o maior segredo da família, aquele negócio todo. Aí chega alguém, né, uma alma cebosa da vida, né, e diz, né, olha, se você não fizer isso, se você não casar comigo, eu vou dizer para todo mundo que você tem um filho solteira, né, a alma cebosa mesmo, né. Aí a pessoa vai e casa com outro, sem querer casar, com medo, né, bem novela mexicana, né, com medo daquele segredo ser revelado. Então vai se avaliar se aquela pessoa que recebeu a ameaça, se ela realmente era uma pessoa que poderia se sentir ameaçada. Aí vamos pensar aqui, uma pessoa totalmente moderna, cosmopolita, morou em Nova York, viajou o mundo todo sozinha, mochileira, segura de si. Aí o camarada chega e diz assim, olha, eu vou dizer para todo mundo que você não é mais virgem. Aí a mulher olha para ele e diz assim, vai te catar, seu idiota, sai de perto. Meu povo, é isso que tem que ser levado em consideração. Quem recebeu a ameaça, se ela tinha condições de reagir, ou se ela, pelo contrário, né, entrou na concha, né, se resignou e aceitou que não tinha uma saída, né? Então, o homem médio não é mais o critério. O critério é concreto, avaliado, vítima a vítima, né? Pessoa a pessoa. Aí a gente tem um outro detalhe em relação à coação. Às vezes a pessoa diz que foi ameaçada, realizou um negócio que não queria realizar, mas, né, na realidade, ela foi vítima do mero temor reverencial. Que é este tal desse mero temor reverencial? É o dever de respeito, de consideração, né, que você tem com alguém, né? Então, em relação ao pai, ao chefe, né? Você está dentro de uma relação de hierarquia, ou uma relação de respeito, e você faz aquilo para não decepcionar, para não desgostar a pessoa. Aí depois diz assim, olha, eu quero anular isso aqui, porque eu fiz, eu não queria, mas eu fiz, porque meu pai ia ficar triste, né? Porque meu pai não ia gostar, ou porque meu chefe isso. Então, esse mero temor reverencial não é suficiente, não é considerado coação suficiente para anular um negócio jurídico. Agora, se acompanhado, né, de violência, aí esse mero temor reverencial, ele deixa de ser mero temor reverencial para ser realmente uma coação, né? Então, a filha vai casar, não porque se não casar com aquele rapaz vai desgostar o pai, né? Ela vai casar porque o pai chegou para ela e disse, se você não casar com esse rapaz, amanhã você está morta, entendeu? Se você não fizer isso, amanhã se bem que deserdar não é coação não, viu, gente? Assim, amanhã eu vou lhe dar uma surra de corda no meio da rua, né? Então, isso aí já muda de figura. O que não é considerado coação? Ameaçar com alguma coisa que seja
o exercício regular de um direito reconhecido. Fácil, né? Se você não assinar esse papel, eu vou lhe processar. Gente, direito de ação, que é o direito que você tem de processar alguém, é um direito constitucional. Então, assim, se a pessoa chegar e disser assim, se você não assinar esse papel, eu vou lhe processar, você diz, processe. Dentro do processo, a gente tem direito à ampla defesa, contraditório, todos os meios de prova, e, portanto, né, pode ser que nada aconteça, ou pode ser que tudo aconteça, e pode ser que tudo aconteça ao meu favor. Então, a ameaça de processo não é considerado coação. Então, a gente não pode anular negócio jurídico baseado em ameaça de que vai ser processado. Tá? Então, artigo 153, não se considera coação a ameaça do direito normal de um direito, o exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Artigo 153, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Bom, vamos lá. Passando adiante, a gente tem aí um outro vício da vontade, chamado lesão, né? Bom, a lesão, ela foi inserida dentro do Código Civil de 2002, ela não existia no Código 16, mas ela já era muito antiga, velha conhecida nossa, lá do Código de Defesa do Consumidor. A lesão, ela vem lá do direito romano, ou seja, ela não é novidade, não é criação nova. E a lesão, ela é baseada na desproporção de obrigações, né? Quando você faz um negócio jurídico, onde há uma desproporção entre a obrigação de um lado e a obrigação do outro. Então, a gente tem no artigo 157, como é que essa lesão pode acontecer, né? Ocorre a lesão quando a pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, passar aqui adiante, né, para a gente entender os requisitos do vício da lesão, né. Então, nós temos requisito objetivo e requisito subjetivo. Requisito objetivo da lesão, né, significa existe uma onerosidade excessiva dentro daquela relação. Alguém que está sendo obrigado a muito e alguém que está sendo obrigado a muito pouco. A balança não está equilibrada, tá? Então, dentro daquela relação, daquele negócio, eu tenho alguém que está ganhando muito e tem alguém que está com a corda no pescoço aqui embaixo, fazendo tudo para conseguir cumprir a obrigação. Então, há uma desproporção, um desequilíbrio nessas obrigações. E o requisito subjetivo, né, intencional, né, significa que essa lesão acontece porque alguém precisa contratar ou porque alguém não tem experiência suficiente naquele tipo de negócio e acaba se obrigando a algo muito desproporcional. Então, você pagar, por exemplo, nos dias de hoje, estamos vivendo alguma coisa parecida com isso. Nos dias de hoje, você chegar no mercadinho de água mineral e ter, sei lá, tá escassa a água mineral. Aí você vai no mercadinho e a água mineral que custava R$10, ela agora está custando 100. Aí eu digo, essa relação não está proporcional. Essa relação tem alguém ganhando muito e alguém se obrigando muito. Quer dizer, eu tenho alguém com extrema vantagem e alguém com extremo sacrifício aqui embaixo. Então, está totalmente desbalanceado. E isso pode acontecer de uma forma muito mais evidente naquilo que são as obrigações de prestação continuada. Ou seja, você começa a pagar uma coisa e ela se torna algo tão maior do que o que você pode fazer, do que você pode cumprir, que você acaba ficando numa situação de uma relação muito desbalanceada. Então, você vem pagando aqui uma prestação e em algum momento você percebe que você pagando a prestação do carro, você já pagou o carro 4 vezes o valor do carro, né? Então, por isso que existem as ações revisionais quando acontece essa onerosidade excessiva, que é para reequilibrar as obrigações. Acontece também, né, muitas vezes no curso da execução do contrato,
acontecer um fato, surgir um fato inesperado, e esse fato inesperado gerar uma desproporção, né? Mas, assim, também é motivo de revisional, né? Que seria, no caso, vamos dizer, a pessoa comprou alguma coisa, vai pagar uma prestação de R$ 3.000, ela tem um salário que ela vai pagar isso, e de repente ela perde o emprego. Então, as revisionais, elas são baseadas sempre na questão da onerosidade excessiva e nesses fatores que acontecem posteriormente ao negócio, né? Mas, assim, voltando aqui para a lesão como vício de vontade, a gente tem o seguinte: precisa que a outra parte queira se aproveitar de você para configurar a lesão? Não, precisa não. Só precisa que a pessoa tenha feito porque tinha uma necessidade urgente, porque e que essa necessidade urgente gerou para ela uma desproporção de obrigações. Então, o cara lá da água mineral, ele sabe que ele está vendendo muito mais caro do que o que ele deveria vender. Mas, né, eu não preciso nem provar isso. Se ele estava vendendo com intenção ou sem intenção de me prejudicar, intenção ou não intenção de ganhar alguma coisa em cima disso, né? Isso é irrelevante. O que eu tenho que provar para o juiz? Eu tenho que provar que há uma desproporção de obrigações e que eu só fiz aquele negócio porque eu necessitava naquele momento, ou porque eu não tinha experiência suficiente naquele tipo de negócio, né? A boa fé ou a má fé do outro lado, tanto faz, é irrelevante, porque a tal do dolo de aproveitamento, né, não é preciso ser comprovado. Pode ser que esse negócio jurídico seja anulado, mas antes dele ser anulado, se dá a chance dele gerar os negócios, gerar os efeitos que as pessoas queriam. Então, nesse antes é que a gente tem as ações revisionais, em que as pessoas que estão envolvidas podem abrir mão de um lado e do outro e podem reequilibrar esse contrato para que ele tenha o efeito para o qual ele foi pensado, tá? Então, portanto, né, na lesão, a gente tem como características, né, onerosidade excessiva, né, uma parte ganha muito e a outra parte se sacrifica muito, e tem a inexperiência ou a necessidade, né? Se a gente voltar aqui para o que tem aqui no artigo 157, ele diz: ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Peraí, deixa eu voltar aqui, passei mais, né? Então, requisitos da configuração da lesão. Onde é que está o dolo de aproveitamento? Não está. Preciso provar dolo de aproveitamento? Não preciso, né? Aí a gente chega na prima irmã da lesão aí, que entrou dentro do Código Civil de 2002, juntamente com a lesão, já que não existia no Código Civil de 16, que é o estado de perigo, né? Que também gera anulabilidade do negócio jurídico. Então, o estado de perigo, ele também tem uma desproporção, né, entre obrigações. A diferença é que no estado de perigo a pessoa faz o negócio porque quer salvar ou a ela, ou alguém próximo da família dela, ou alguém da família, ou alguém querido dela, né? Então, você faz um negócio, faz uma oferta, faz uma proposta, a outra parte aceita, mas a outra parte sabe do seu desespero, se aproveita do seu desespero. Então, portanto, no estado de perigo, a gente tem o dolo de aproveitamento, né, como um dos elementos presentes, né, além da desproporção de obrigações, né, a necessidade de salvar vida, ainda tem o dolo de aproveitamento. O outro se aproveita do seu desespero. Ele é típico, aquela típica proposta. A mãe vê um filho se afogando no mar, aí diz, eu dou tudo que eu tenho, a minha casa, se você for lá e tirar meu filho do mar e salvar meu filho. Aí a pessoa vai lá, tira o filho do mar e diz assim, sim, minha senhora, e aí, cadê? Vamos passar a escritura da casa? Já que a senhora fez uma proposta de dar tudo que a senhora tem, eu aceitei a sua proposta, e se eu aceitei a sua proposta, a gente fez um negócio,
e a sua proposta dizia que a senhora ia me dar a casa se eu salvar seu filho, eu salvei seu filho, cumpri minha obrigação, cabe à senhora agora assumir a sua obrigação também. Aí a gente vê que o artigo 156, ele diz, ó, configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Então, a pessoa vai ser obrigada a dar a casa dela? Será? Ah, mas foi feita uma proposta, foi aceito, o negócio foi feito, realizado, e, portanto, tem que se cumprir? Bom, os negócios são feitos para serem cumpridos. Mas, ao mesmo tempo, quando existe o estado de perigo, esse negócio, ele é anulável. Ou seja, aquela pessoa que foi lá, salvou o menino do mar, né, tirou o menino do mar, vai lá para o juiz e diz, olha, é o seguinte, eu quero agora que ela cumpra a obrigação e me dê a casa dela. Está aqui, eu tenho as testemunhas, todo mundo viu quando ela prometeu, né, uma promessa é dívida. Ok, aí o juiz diz, não, meu senhor, o senhor sabe que ela só fez essa proposta porque ela não tinha como raciocinar de outra forma, né? Ela não tinha tranquilidade para fazer uma proposta, ela quis lhe sensibilizar. Aquilo ali era para o senhor ter entendido como um apelo de sensibilização, não como uma proposta de negócio, né? Então, a gente tem aqui, ó, requisitos do estado de perigo, né? Onerosidade excessiva, necessidade de salvar a si ou a pessoa próxima, quer dizer, risco de morrer, né? Ó, gente, é risco de morrer, e é imediato, tá? E o dolo de aproveitamento, que é a pessoa sabe do estado de perigo, sabe que o outro está fazendo uma proposta que ela não faria se não estivesse numa situação de extrema necessidade. Então, aquela história, meu reino por um cavalo. Será que o rei queria realmente dar um cavalo, dar o reino dele todinho, em troca de um cavalo no meio de uma guerra? Né? Não, era uma forma de sensibilizar. Né? Então, não dá para levar a ferro e fogo o que a pessoa diz numa hora de desespero. Ainda em relação ao estado de perigo, tem o seguinte, o que pode se cobrar de um negócio, de uma promessa feita no estado de perigo? Vamos dizer que essa pessoa que pediu a pessoa lá, que estava o surfista que estava na praia, sei lá, a pessoa que estava na praia, para salvar o filho. Aí ele tinha lá um jet ski, ele pegou o jet ski dele, foi lá salvar o filho da mulher, trouxe o menino para a areia, salvou o filho. O que ele pode pedir? Ah, mas quando ele foi salvar, ele bateu com o jet ski dele nas pedras e quebrou e vai precisar de conserto. Aí ele pode cobrar aquilo que ele perdeu, aquilo que ele teve de prejuízo para ir salvar. Ele não pode cobrar a casa que a mulher disse que ia dar se tirasse o filho do mar. Então ele pode pedir ao juiz o reembolso daquilo que ele despendeu para salvar o filho da mulher. Né? Então, é o que ele pode pedir. E também não quer dizer que o juiz vai dar, não. Mas é o que ele pode pedir. Tá? Então, a pessoa chega numa emergência de um hospital e tem que dar um cheque calção, chega num estado de vida ou morte, tem que dar um cheque calção. Ela dá aquele cheque calção, sabe que o dinheiro não tem dinheiro na conta, ela dá por dar aquele cheque, né? Ela não tem a obrigação de honrar aquele cheque naquele momento, tá? Então, o hospital está sabendo da necessidade urgente dela. Né? Então, portanto, ela pode sim pedir a anulação desse negócio, a devolução dos cheques, porque foi feito um negócio dentro do estado de perigo. O que ela não poderia vamos dizer que esse cheque foi dado para custear um tratamento de uma pessoa que está indo na semana que vem para São Paulo para fazer um tratamento lá em São Paulo. É outra história, tá certo? Não está morrendo na hora. Estado de perigo é para quem está morrendo na hora. É só lembrar que é para quem está morrendo na hora. E não pode esperar. É por isso que se chama estado de perigo. Se a gente comparar estado de perigo com lesão, a gente vai ver, né? A onerosidade excessiva está
tá dentro do requisito objetivo de cada uma delas, né? Está presente em estado de perigo, está presente na lesão. Quer dizer, aquele descompasso entre obrigações. Em relação à intenção, né, que é o elemento subjetivo, a gente tem na lesão a necessidade ou inexperiência na contratação, né, pagar um aluguel muito mais caro porque só tem aquela casa para alugar naquele local, naquele momento, e ela precisa de um abrigo imediato, por exemplo, né, ou a necessidade de salvar uma vida, seja própria, seja de outra pessoa, tá, que é característica do estado de perigo. Na lesão, eu tenho uma contratação a respeito de um negócio que pode se protrair no tempo. No estado de perigo, eu tenho uma coisa momentânea, uma necessidade momentânea, imediata de salvar a vida. Na lesão, eu não preciso me incomodar em provar se a pessoa está se aproveitando ou não, se ela sabe, se ela não sabe, né? Isso é irrelevante. No estado de perigo, a pessoa do outro lado, sim, né, caracteriza no estado de perigo, que a outra parte está, sim, querendo ganhar alguma coisa com a desgraça alheia, tá? É esse ponto. Bom, gente, é o seguinte, hoje a gente finaliza a parte de vícios da vontade, tá? Como eu falei para vocês, são os vícios que incidem no momento da formação do negócio jurídico, que fazem com que a gente tenha determinadas ações, aceitações, ou que a gente declare uma vontade, muitas vezes baseada em alguma coisa que está acontecendo externamente, né? No caso do dolo, da coação, do estado de perigo, lesão. Ou então, às vezes, até internamente, que é o desconhecimento que a gente tem quando se equivoca, avalia incorretamente uma situação, um negócio jurídico, como é no erro. Então, na próxima aula, a gente vai continuar os defeitos do negócio jurídico, tratando dos vícios sociais, né? Que aí já não são vícios que incidem sobre a manifestação de vontade, né? São vícios de outra natureza, que também geram a anulabilidade do negócio jurídico, mas que eles não incidem na vontade de alguém, ou seja, a pessoa faz um negócio sabendo o que está fazendo. Bom, então vamos lá que eu vou parar a gravação aqui, né? Caso vocês tenham alguma dúvida.